sonda nasogástrica, sonda orogástrica e sonda nasoenteral. Então, o que é a sonda nasogástrica e a orogástrica? Qual é o objetivo? Facilitar o acesso à cavidade gástrica, permitindo tratamentos como administração de alimentos e medicamentos em pacientes incapacitados, comatosos ou debilitados. Então, tanto a gente usa para administração de medicamento, né? Ou como na administração de alimentos. Quando falo em alimentos, né? É a dieta, é a água, né? Tudo que é necessário para a gente manter esse paciente vivo. Drenagem de conteúdo gástrico, né? Para que a gente usa essa drenagem de conteúdo gástrico? Ou para pós-cirúrgico, né? Para aliviar, então, distensão, ou então quando há intoxicação exógena. Em caso de obstrução intestinal pós-cirúrgica, prevenindo, aliviando náuseas, vômitos e distensão. Material necessário: sonda nasogástrica, mulher de 14 a 16, homem de 16 a 18. Anestésico gel a 2%, luva de procedimento, micropore, seringa de 10 ou 20 ml, estetoscópio, gases, benzina, água e um copinho se o paciente for lúcido, e uma toalha e uma compressa para a gente estar colocando para proteger esse paciente. Técnica. Então, a primeira coisa é a gente preparar o psicológico do paciente, né? Quando é possível, quando ele tá lúcido. Lavar as mãos, reunir o material e levar para a beira do leito. Calçar as luvas. As luvas nessa técnica é luva de procedimento, não precisa ser luva estéril. Medir e marcar a sonda. Como que a gente faz essa marcação? Então, essa marcação é feita, né, da ponta do nariz ao lobo da orelha até a extremidade do externo. Limpar a testa do paciente com benzina para retirar a oleosidade. Preparar pedaços de micropore para fixação da sonda. Sentar o paciente ou elevar a cabeceira do leito. Lubrificar a sonda com anestésico e introduzir pela narina, faringe e esôfago, solicitando ao paciente que degluta goles de água. Isso se o paciente estiver consciente, né? É difícil porque é um procedimento desagradável, então na maioria das vezes o paciente ele não colabora. Se o paciente não estiver lúcido ou consciente, introduzir lentamente a sonda sem forçar, tá? Então, a gente vai ver que na ponta da sonda, ela já tem um abaulado, que é o lado que a gente vai conseguir passar com facilidade. Ela já tem uma curva. Certificar-se que a sonda está no estômago. Como que a gente faz para saber se essa sonda realmente chegou no estômago? Pela aspiração, né? Então, a gente pega uma seringa e aspira a sonda para ver se vem conteúdo gástrico, isso quando o paciente não está em jejum, né? Pela insuflação de ar, então a gente pega uma seringa de 10 ou de 20 ml, de preferência de 10, para não estar colocando tanto ar no estômago desse paciente. A gente aspira o ar, posiciona o estetoscópio na região epigástrica e insufla esse ar em bolo, tá? Então, se a gente insuflar o ar, né, e escutar o barulho desse ar entrando no estômago, é sinal que ele está dentro, né, do estômago, que ele chegou onde a gente queria que fosse a inserção da sonda, tá? E pelo teste com a água, então a gente pega a pontinha da sonda, pega um copo de água, um recipiente com água e coloca. Se ela borbulhar, a gente tira imediatamente, porque essa sonda está na traqueia, tá? A sonda na traqueia, o paciente, assim que a gente passar a sonda, se a sonda não for para o caminho correto, imediatamente o paciente ele começa a tossir, ele começa a ficar cianótico e a gente tem que retirar essa sonda rapidamente. Então, fazendo esse teste com a água, se borbulhar a água é porque sinal que essa sonda está na traqueia. Retirar imediatamente. Após a confirmação que está no estômago, fixá-la e conectá-la ao coletor. Lavar as mãos, organizar o ambiente, deixar o paciente em posição confortável, realizar as anotações no relatório de enfermagem. Então, se for uma drenagem, quanto a essa secreção, né, que saiu, esse fluido que saiu, qual é a coloração, a quantidade, né, tudo isso a gente tem que anotar. Observações. Com o impedimento da sonda nasogástrica, a via oral, orogástrica, pode ser utilizada, né? Então, quando eu passo a sonda pela via oral, ela é orogástrica.
Sonda nasointeral. O objetivo é muito utilizado em pacientes que estão em internação prolongada ou que não têm tempo determinado para fazer uma alimentação via oral. É empregada tanto na internação hospitalar quanto na internação domiciliar. A sonda nasointeral é colocada da narina até o sentido pré-pilórico no estômago ou pós-pilórico no intestino, duodeno ou jejum. Possui calibre fino, fio de guia maleável no seu interior, tarja radiopaca que permite controle radiológico e sistema de fechamento exclusivo. Para esse tipo de sonda é necessário fazer o exame de raio-x para verificação do posicionamento correto. Então, diferente da sonda nasogástrica, né? Essa sonda nasointeral, ela tem no seu prolongamento, né? Ela tem uma pontinha. Essa ponta ela é radiopaca, então quando a gente faz o raio-x, ela mostra certinho aonde está a inserção da sonda, tá? Isso é necessário, né? É necessário fazer esse raio-x para depois de estar liberando a dieta. Cuidados de enfermagem. Lavar a sonda de 4 em 4 horas, observar durante a lavagem a quantidade de líquido introduzido e a quantidade aspirada. Então, o volume que eu infundi durante a lavagem, eu tenho que ter essa mesma quantidade aspirada. Observar e registrar aspecto de líquido aspirado, né? Como eu já citei, então, coloração, o odor, né? E a quantidade. Colocar recipiente para drenagem abaixo do nível do paciente para facilitar a saída de líquidos. Isso tem o nome de sifonagem, né? Então, deixar sempre o frasco abaixo do paciente, abaixo do nível do paciente, para que esse líquido drene, né, com mais facilidade. Elevar cabeceira para veiculação de dieta ou lavagem. Sempre que a gente vai passando a dieta para esse paciente, ou então estiver realizando uma lavagem, a gente tem que deixar esse paciente em decúbito de Fowler. Após a infusão da dieta, lavar a sonda, trocar a sonda nasogástrica de 7 em 7 dias ou quando necessário, variar a fixação da sonda, porque acaba machucando, né, a fossa nasal. Caso o paciente apresente vômito, distensão abdominal, deixar a sonda aberta. E comunicar o médico, né, em caso de vômito, avisar o médico. Aqui a gente tem algumas figuras, né, fazendo então a medição, passagem da sonda e a marquinha, né? Então a gente vai ter que medir ponta do nariz, lobo da orelha até o apêndice tifoide. Fez a marcação na sonda, né? A gente vai introduzir essa sonda até essa marcação. O teste, então, de ar e a fixação na narina. Fixação existem vários tipos, tá? Tem uma fixação que é realizada na testa, mas isso fica bem desagradável para o paciente, não fica uma fixação bonita. Essa fixação da figura só aqui na narina. E tem uma outra fixação também que a gente corta o esparadrapo no meio, coloca, sobrepõe sobre a narina e depois enrola esse esparadrapo na sonda. Vai ficar também só na região nasal. Diferença de sonda nasogástrica e sonda nasointeral. Então, a sonda nasogástrica ela é passada pelo nariz e se direciona até o estômago. A sonda nasointeral ela é passada pelo nariz e se direciona até o intestino delgado. A gente tem, então, a sonda nasogástrica, que é uma sonda firme, né? É uma sonda consistente. E a sonda nasointeral no cantinho, né? Ela é maleável, ela é mais fina e ela tem, então, na pontinha dela tem o chumbo para que ela, na hora do raio-x, para que apareça pra gente, tá? A sonda nasointeral é o mesmo procedimento da nasogástrica, só que a partir da contagem onde está o esparadrapo, eu conto mais 5 dedos.